Bora fazer história juntos? Começamos mais um episódio desse programa que pretende mostrar a economia da nossa região sul de Santa Catarina, mostrar também as pessoas que estão à frente das empresas, dos negócios, das entidades. Esse é um programa realizado pela Weber Cidades Inteligentes e pelo Condomínio Altos da Serra, produzido pelo Grupo Weber Maranello e exibido nos canais de YouTube da Jovem Pan News e do portal Litoral Sul. E você é nosso convidado para este quarto episódio, onde nós vamos falar sobre varejo, este setor que é um setor que mede o pulso de uma cidade, que mostra todo o poder de conexão e que está em constante transformação. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos conversar com quem está à frente de entidades varejistas e também quem está à frente de lojas, de plataformas de tecnologia e de shopping, aqui na Sala Weber, do nosso Shopping Nações Shopping. E nosso primeiro bloco já é com o Mário Sorato Gaidzinski, superintendente do Nações Shopping, e o Henrique Vargas, que é vice-presidente tesoureiro do Cindy Lojas. Eu quero começar com o Henrique, né, Henrique, perguntando qual é o papel do Cindy Lojas, né? É uma entidade que atende o varejo, mas também temos CDL, né? Qual é o papel do Cindy Lojas junto ao comércio? Especificamente, trata-se de relações trabalhistas, relações sindicais, onde ocorrem as negociações coletivas de trabalho. Então, o sindicato de lojas que trabalha nessa relação entre o sindicato patronal e o sindicato laboral. Também podemos fazer ações mais diversas possíveis, mas o principal foco e a principal atuação é nessa relação trabalhista. Henrique, nessa relação a gente está aí num ano que começa discutindo justamente carga horária, né? Semana, escala 6x1, 5x2. Como é que o Cindy Lojas, a partir de agora, né, que começa a vir essa pauta, ele entra nesta conversa? Nós temos entidades também acima de nós, vamos chamar assim, em termos de hierarquia, né? Temos a FEComércio e temos a CNC. Então, os sindicatos patronais como um todo, não só os Cindy Lojas, mas dos diversos ramos também, nós temos sindicatos representativos da construção civil, de combustíveis e assim por diante, todos estão muito preocupados com isso, né? Então, assim, a carga tributária para as empresas é muito grande, é enorme, e ainda nós estamos aí numa reforma tributária que nós ainda estamos num limbo, não sabemos efetivamente o que vai acontecer, até que ponto isso vai impactar. Nós sabemos que vai impactar. Nós sabemos que vai impactar nas cidades. Nas cidades onde as prefeituras de menor porte, onde elas não têm um comércio forte, se realmente for efetivado o IVA, que é o tributo no consumo, as cidades menores que não têm um comércio forte, é impactante, muito forte. E ainda tu vem agora, as cidades maiores, como nós somos polo, consideramos somos polo entre Florianópolis e Porto Alegre, nós somos a maior cidade. Então somos um polo regional. Temos um comércio forte, temos entidades fortes, mas essa questão da escala, até que ponto isso vai impactar, até que ponto um lojista de menor porte vai conseguir absorver isso, até que ponto nós tenhamos a oportunidade de aumentar a nossa possibilidade de atendimento, porque nós temos aí uma questão tecnológica posta, nós temos uma questão de vendas não presenciais, cada vez mais forte, cada vez mais pulsante, onde o lojista tem que ter atratividade. Eu tenho certeza que o Marinho se vira aqui para poder fazer atratividade, para poder atrair. Então, assim, aí vamos lá. Henrique, como é que funciona essa questão da escala? A questão do feriado. O shopping, permita, Marinho, claro, falar sobre o shopping, a questão do feriado é o ponto forte. Eu até ia trazer, te perguntar sobre isso, porque eu comecei falando da escala, porque é o assunto da vez, né? Acabou de ser, né, trazido à tona. Não, muita água embaixo da ponte ainda, mas assim, já falam em votação, depois do carnaval, enfim, né? Depois do carnaval tem um ano inteiro, né? Tudo pode acontecer. Mas por que a gente que acompanha o varejo
indiretamente, percebe que um dos pontos mais latentes é a questão do horário, principalmente em feriados, né? E aí a gente tem aí varejo dentro do guarda-chuva do varejo, né? No caso, na negociação do Cindy Lojas, a gente tem vários segmentos diferentes, porque a gente tem desde a lojinha pequena, que é eu, minha filha, meu marido, e só não tenho funcionários, até supermercados, shopping centers, né, redes. Então, e chegar num ponto comum não é fácil, não é tarefa fácil, né? Como que essa negociação acontece dentro do Cindy Lojas? Quando vocês vão trazer esse assunto, horário de funcionamento do comércio, aos domingos, feriados, como que essa discussão corre dentro do Cindy Lojas para adequar a realidade de todos os segmentos que estão dentro do varejo? Permita dar uma opinião muito particular. Apesar de eu estar aqui representando o sindicato, mas eu também tenho a minha opinião particular. Eu vejo que o sindicato laboral ele tem que ser mais parceiro. Né? Porque assim, se nós não tivermos essa flexibilidade maior, se nós não oportunizarmos a que essas questões sejam mais flexíveis, para que possam atender melhor, para que possam se organizar melhor, existe uma questão que se chama organização. Não é simplesmente vou abrir a loja amanhã e está aberto. Não é assim que funciona. Tem uma questão toda envolvida. Tem a questão de logística, tem a questão de botar nos colaboradores, a questão de ônibus dos colaboradores, que também tu tem que dar conforto para os teus colaboradores e remuneração a eles. Então não basta simplesmente assim, não, eu vou aumentar a remuneração, não basta isso. O próprio lojista ele quer que o seu colaborador, porque tu também tem que, o teu colaborador bom, tu tem que retê-lo. E para retê-lo não basta apenas a remuneração. Hoje em dia, qualquer 50 centímetros estão partindo para outro. Mas tu tem que dar um conforto maior. E se tu conseguires te preparar, tu consegue fazer uma alimentação melhor, tu consegue fazer a logística deles para que venha melhor, tu consegue fazer publicidade para que o público venha. E a grande maioria do comércio, eles são remunerados por comissão. Então, assim, não adianta nada eu pagar 100, 150 reais por dia, onde o público não venha e eu não tenho um acréscimo na minha venda e não tenho comissão. O salário fixo pode ser maior, mas o que vai fazer diferença mesmo é o variável. É o variável. E o variável, ele depende do quê? Fluxo de pessoas e venda. Para que eu tenha fluxo de pessoas, porque quando nós não temos uma definição clara de se vai abrir ou não vai abrir, as pessoas elas vão para onde tem a segurança de que vai para abertura. E se não tiver abertura, eles vão para a internet. Então, nós temos que ter, e aí onde entra o laboral e o patronal, a culpa são de ambos, ou vamos botar culpa, ou vamos botar... Mas nós temos que ter essa pensamento de que não é simplesmente assim, não, eu vou conseguir 100 reais a mais por colaborador. Perfeito, ótimo. Tá, mas e aí aumento do fluxo, aumento de comissão, o conforto tem que dar. Para isso, o lojista também tem que se preparar. O shopping, como shopping, ele tem que se preparar, não é só as lojas. Vocês têm que preparar. Vocês têm que sabendo que eu tenho uma política de feriados, eu posso fazer atrativos para esses feriados. Eu faço um diferencial, eu consigo atrair público para isso. Eu vou fazer uma pergunta para o Henrique que vale para o Mário agora, né? Vou botar os dois na conversa e depois eu passo para o Mário, né? Porque o Henrique mencionou ali a questão da venda digital, né? A venda pela internet. Mas essa venda, ela também, de certa forma, foi absorvida pelo varejo físico. Então, a gente vê muito hoje venda pelo WhatsApp, né? Enfim, tenho ali a minha loja, mas eu não dependo só desse fluxo. Eu estou também na internet, eu estou na Shein, estou em vários canais, né? Eu tenho um varejo físico, mas é multiplataforma. Como que isso impacta, tendo em vista que também não é só um varejo da cidade, ele atende outros, como isso impacta uma negociação e os negócios de um shopping também, né? Como que isso mudou a dinâmica do varejo? Tanto na relação trabalhista, quanto na relação de um shopping center, que depende da presença também, né? Esse amadurecimento que eu falo. Nós temos que amadurecer, tanto laboral como patronal. Tem que amadurecer diante de que, olha, nós estamos perdendo, e se perde. Não adianta dizer que não, porque se perde. Se perde para a questão digital. Né? Mas então, para isso que tem que estar. E aí, Henrique, como é que funciona essa relação? Uma relação complicada, uma relação complexa.
Então, assim, eles têm a questão, não, mas nós todos. Mas que eu tenho que ter um ganho para o meu colaborador. Claro que tem que ter um ganho. Mas o ganho ele não vem só na questão econômica. Eu tenho a questão assim, o piso fixo eu vou dar 5, 6%. Não é isso. Eu tenho que fazer com que tenha condições de ter um atrativo maior, para que eu tenha um fluxo maior, para que eu possa minimizar os impactos dessa questão digital. Perfeito. O Henrique colocou muito bem, na verdade, quando ele fala que a gente é um ecossistema, né, que depende de ambos os lados estarem funcionando para que, de fato, o varejo nosso, local e regional, aconteça. Hoje, o varejo ele é multicanal, como bem tu comentaste, Andressa. Hoje nós temos a venda online, nós temos a venda dentro do ponto da loja, que tu compra online, tu tem a loja funcionando como fulfillment. Então, a gente se transformou, na verdade, numa grande plataforma de soluções onde o shopping faz parte desse local de consumo e de atratividade. O que a gente tem é que quebrar essas barreiras que geram atrito para o consumidor. Então, quanto mais leve for esse contato do consumidor, e quanto menos atrito tiver, e quanto mais solução tiver, melhor vai ser para todos. E aí, quando eu falo todos, eu falo inclusive do próprio município, como o Henrique bem comentou. Se a gente mudar para um IVA, por exemplo, catalisando o varejo da região, logo o município vai ter um valor adicionado maior, logo vai ter uma melhoria da qualidade de vida de todos os munícipes. Então é pensar mais no ecossistema, é saber como reagir perante as dificuldades, e aí eu coloco realmente uma maneira de pensar entre a relação patronal e laboral, que nós temos que pensar sempre na frente. Às vezes a gente está falando de uma jornada 6x1, mas a gente não está vendo que a Tesla já mudou toda a sua estrutura e não está mais focando mais em carro, está focando no Optimus, que é agora o robô, na verdade, que vai vir para integrar parte desse varejo. E aí? E se a gente for substituído pela máquina? Será que essa briga realmente está valendo a pena ou não? Então, às vezes a discussão ela se torna muito rasa perante o nível de profundidade que ela de fato precisa ter. Mário, vamos aproveitar agora, né? Obrigada, Henrique, pela tua participação. A gente segue a conversa com o Mário, porém, se quiseres falar e contribuir, fique à vontade. Então, permita, só para terminar aqui a questão do multicanais. Mas nós temos lojista de pequeno porte, que ele não consegue fazer a visibilidade que precisa fazer. Então, nós também temos que pensar nisso, porque as empresas de menor porte, elas precisam sobreviver, e é o que faz também impulsionar a nossa economia. Muito bem. Mário, vindo para vocês falando, né, e falando muito dessa coisa do multicanal, né, do digital, e de toda essa transformação que o varejo passa, né, eu lembrei que lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, né, eu lembro que o grande argumento, né, das grandes superfícies, né, Henrique, que se falava as grandes superfícies, né, era segurança. Por que o lojista vai para dentro de um shopping center, né? Por que ele sai da rua, onde ele tem um fluxo ali, e vai para dentro de um shopping? Um dos grandes argumentos era a segurança, né? Ele tinha segurança dentro, o consumidor também tinha segurança. Com tudo que a gente passou nos últimos tempos, com transformação tanto do varejo, né? E a partir da transformação do comportamento de compra, do consumo e das novas tecnologias, por que um lojista hoje tem que trazer o seu negócio para dentro de um shopping? Então, a gente comenta que o shopping center ele trabalha muito na vertical que se chama experiência do cliente. Então ele trabalha desde a segurança, climatização, paisagismo, fluxo de atividades, e aí seja ele atrativos pro final de semana, como nós temos com o atrativo Zoa aqui, que traz uma nova atração para as famílias de maneira gratuita. Então, o shopping se torna um grande ecossistema no final do dia, trazendo essa solução e catalisando esse cliente para vir aqui consumir e cada vez passar mais tempo dentro desse ecossistema. Tanto que o shopping ele não se transformou só na plataforma de compra e de consumo no final do dia. Ele se transformou num grande catalisador da própria economia. Hoje tu vê grandes redes, na verdade, verticalizando para a parte residencial, para a parte de comércio e centralizando tudo numa cidade inteligente, como o Weber está fazendo agora dentro dessa linha também. E aí o Henrique colocou muito bem que a gente tem os pequenos também que nós precisamos pensar. E aí eu entro numa visão que eu acho que a gente vai ter que ter cada vez mais, que a gente fez muito bem na parte de crédito, por exemplo, com cooperativas de crédito. Eu imagino que cada vez mais vai ter que ter uma iniciativa de cooperativismo entre os pequenos lojistas para trabalharem com soluções pontuais e viverem esse novo normal. Porque, na verdade, vai ter um processo de adaptação nesse meio.
que é super importante. O fato é que o mundo está mudando, ele vai mudar e precisa ser catalisado da maneira correta. Então, a minha ponto aqui para os lojistas é como é que eu vou me precaver, como é que eu vou fazer meu seguro, meu hedge, na verdade, para o futuro que está chegando, né? Como é que eu faço esse movimento? E aí, talvez, através do cooperativismo, que é o que nos une, na verdade, o Henrique vem desse meio e grande parte dos líderes da nossa sociedade saíram do cooperativismo, é isso. É tu juntar as dificuldades, juntar a dor para buscar as melhores soluções onde agregue valor para um todo, né? E eu acho que esse é o caminho para buscar tanto a solução dos pequenos lojistas como a solução macro dos grandes empreendimentos, como é o caso do Grupo Almeida Júnior, que hoje é líder do mercado de shopping center em Santa Catarina. A gente falou de transformação, falou de tecnologia, como nações, né, ou o grupo mesmo, se transformou? Como que a tecnologia está aplicada aqui dentro para melhorar a experiência do consumidor, para também atrair, né, esse fluxo de pessoas aqui para comprar nas lojas? Eu acho que assim como nós compramos na internet e tu tem toda a jornada do cliente por dentro e tu tem o SIO que tu analisa como se desse a conversão, o shopping começou a aprender a fazer isso também. Então hoje ele tem dados de fluxo de pessoas dentro do shopping que entram e quanto tempo permanecem dentro do shopping center, de veículos, da onde vêm esses clientes, qual é o tipo de produto que consomem. Ele consegue criar personas específicas dentro das suas redes sociais para direcionar esse público. Ele sabe avaliar hoje, dentro do evento de marketing que ele vai propiciar, qual é o ROI, né, qual é o retorno operacional do investimento sobre aquele evento que vai ser colocado à disposição do público, muitas vezes de forma gratuita, mas sempre verificando e analisando o retorno operacional que vai trazer tanto para a sociedade quanto para aquele público específico no qual está sendo trabalhado. Então eu diria que o shopping center está trabalhando muito e de maneira massiva com os dados, e aí o importante não é os dados, é o conhecimento que os dados te trazem. Então, porque os dados por si só, ele é uma grande nuvem de letrinhas ali que tu tem que saber como é que eu trabalho isso, faço um pareto, transformo isso em informação e essa informação transforma em resultado. E é o que o Grupo Almeida Júnior vem trabalhando junto com as grandes redes de shopping centers do Brasil e do mundo para tentar ter um nível de assertividade cada vez maior, ou melhor, o nível de conversão, gerando um desenvolvimento melhor para toda a região. Vamos falar de 2026, né? Quais são os grandes projetos do Nações para esse ano? O que vocês têm planejado aí para esse ano, que vai ser um ano de Copa, né? Que normalmente movimenta o comércio, né? Cria aquele clima de contagiante mesmo, né? De fazer todo mundo ficar em clima de festa. O que vocês têm planejado para esse ano? Nós temos diversos eventos esse ano, né? Esse ano, em abril agora, o Nações Shopping faz 10 anos, então uma data muito marcante para a cidade. Ele transformou um verdadeiro catalisador, né? Eu costumo falar que, assim como o Shopping Moinhos está para Porto Alegre, porque nós somos a capital entre as capitais, né? Assim como o Beira-Mar está para Florianópolis, o Nações hoje está para Criciúma e toda a região. Então, o desenvolvimento regional ao redor de Nações vai ser muito significativo nos próximos anos. E aí nós temos, desde a parte da Copa, nós estamos fechando uma parceria também com a Panini agora, para troca de figurinhas, que eu acho que o álbum da Copa é algo que nos remete à infância, né, Henrique? Acho que todo mundo colecionou e todo mundo quer colecionar mesmo. É de o filho se encostar no álbum. Nós temos lá em casa álbum do meu pai, eu acho que é, não sei se é Copa de 70, sei lá que Copa é. Mas... É algo histórico que remete à família, né? Remete essa questão do legado, né? Que passa de pai para filho. Então, essa é uma atividade importante. Nós temos grandes eventos, como a gente está trazendo o Zoo, também voltar a trazer as experiências como fundo do mar, como insetos, como a parte do dinossauro, trazer novamente para a cidade, que a cidade gosta desse tipo de interação, né? Além dos grandes eventos infantis na praça de alimentação e eventos externos, né? A gente está para fechar uma parceria agora para tentar trazer o show do Luan Santana também para o Nações agora no mês das mães. Vamos ver se a gente consegue finalizar isso, essa parceria com o Charles. Então tem muita coisa acontecendo, porque o shopping é um organismo vivo. Toda hora aparecem novas oportunidades, novas situações, tu tem que estar sempre fazendo da melhor maneira para que tu não perca energia e transforme o que tu tem no melhor resultado. Acho que esse é o ponto que fica, mas um ano desafiador pelo ponto de vista dos feriados que o Henrique colocou, então o quanto antes, né? E aí faço um apelo aqui de ambos os lados, né, tanto patronal quanto laboral, que a gente já começa a sentar agora para conversar, né? Porque é um ano importante com Copa,
com bastante feriados prolongados, né? Então, quanto antes a gente tiver isso solucionado, antes a gente vai conseguir se planejar e vai ser melhor para toda a região, porque o varejo mudou, né? Antigamente as pessoas não queriam abrir no feriado, pelo contrário, hoje tu quer que o shopping fique aberto no feriado, porque eu tenho a oportunidade de vir aqui com a família, de consumir, que fique até um pouco mais tarde, né? O ticket médio aumenta, o conforto térmico é importante, o local, então tudo isso acaba catalisando, né? Então a gente está sempre à disposição para trabalhar isso, para fazer o melhor, para que a gente, no final do dia, acabe gerando mais valor adicionado para o município e todos cresçam. Mário, muito obrigada pela tua participação. Henrique, obrigada também. Bora fazer história juntos. No próximo bloco, mais 2 entrevistados para falar sobre varejo. Bora fazer história juntos. Nós estamos no segundo bloco sobre o programa que está explorando o varejo. E as próximas convidadas, elas permeiam várias áreas do varejo, porque elas têm experiências muito parecidas, as duas estão na CDL de Criciúma, a gente está com a presidente da CDL, a Andréa Gazola Salvalágio, e a Natália Mota Lourenço, que é diretora da CDL, também faz parte da diretoria, e tem a Scarpan Calçados. E a Andréa também tem 2 franquias agora, né, Lupo e Usaflex, porém vem de uma história familiar aí dentro do varejo. Então, hoje, agora nesse bloco, a gente vai fazer uma conversa com as duas ao mesmo tempo, explorando tanto os aspectos da CDL Criciúma, quanto essa experiência delas de segunda geração no varejo de Criciúma. Sejam bem-vindas, Andréa, Natália. Obrigada, né? Obrigada por a gente falar do que a gente gosta do dia, né, Nath? Exato, a gente vive do nosso dia a dia. Andréa, vou começar contigo, né, presidente da CDL. Eu queria, no bloco anterior, nós conversamos com o Henrique, que representa o Cindy Lojas, e nós perguntamos sobre o papel do Cindy Lojas, e agora eu trago essa pergunta para ti. Qual é o papel da CDL? Até porque são 2 entidades varejistas e, às vezes, os próprios lojistas confundem o papel de cada uma. Então, eu gostaria que tu trouxesse para a gente qual é o papel da CDL Criciúma, onde é que ela faz essa conexão com o varejo. Então, o papel da CDL é desenvolver o comércio, né? Ajudar o lojista a se desenvolver. Então, a gente tem ações, a gente tem movimentos nesse sentido, onde a gente vai buscar novas tecnologias, novos recursos que às vezes o lojista pequeno não tem acesso. O grande consegue ter, né? Não que a gente não tenha soluções para o grande também, a gente tem, mas normalmente a gente tem soluções para o pequeno, porque esse está sozinho, ele não sabe aonde buscar, não sabe o que deu certo, ele não tem às vezes um investimento para fazer alguma coisa. Será que isso vai dar certo? Para arriscar. Tem que ser muito certo. Então a CDL tem esse papel de olhar, e o principal eu acho que é a representatividade, né? A gente junto aos poderes, né, principalmente municipal, onde a gente está ali à frente solicitando melhorias, e aí vai desde uma calçada até, né, enfim, feriados, enfim, toda uma gama onde a gente está sempre representando os interesses do lojista. A CDL de Criciúma faz 60 anos em 2026, né? 60 anos de atividades. O que vocês destacam? Eu sei que a participação de vocês é mais recente, né? Vocês não estão nos 60 anos, mas assim, o que vocês destacariam como grandes feitos da CDL nesses 60 anos, né? De que forma que ela alicerçou o seu papel aqui na cidade? Vai, Nath. Então, eu acho que assim, Andressa, a gente tem que agradecer muito os nossos antecessores, né? Os presidentes, né, há 60 anos atrás, imagina, né, começar um movimento entre lojistas, né, hoje tu falar nisso é muito fácil, é óbvio, né, tu criar, tu juntar os pares e continuar, mas há 60 anos atrás não era assim, porque tinha aquela cultura de o que a gente não posso contar pro meu concorrente, o que eu estou fazendo, né, e hoje a gente sabe que não é assim. Então eu acho que a gente tem que, primeiro, agradecer esse movimento. Não é qualquer entidade que tem 60 anos, isso mostra a nossa representatividade. A gente tem movimentos onde a gente conseguiu ter, vamos dizer assim, a credibilidade, né? Tivemos sempre presidentes que ajudaram muito no desenvolvimento da cidade, e aí a gente tem, assim, feitos, Andressa, que eu não sei nem te dizer. Tem um que eu vou contar, que é a história da pandemia, né? Posso contar, né? Que na verdade a gente tava as lojas fechadas,
e a gente estava com os provadores fechados, né? Ninguém podia, os lojistas. E a gente na prefeitura conversando, o secretário de Educação disse, não, vamos lá fazer uma ligação com a secretária do Estado que estava cuidando disso. E naquela conversa, a gente ficou acho que uns 40 minutos com a mulher no telefone, e a gente mostrou a nossa dor. E aí ela disse, pois é, eu também fui 2 vezes numa loja, então realmente se eu tivesse provado, eu não teria ido tantas vezes, porque na época eles queriam que as pessoas não se movimentassem. E aí ela disse, não, isso foi comecinho da tarde, ela disse, até o final da tarde eu vou tentar ver se eu acho alguma legislação, enfim, onde eu possa liberar os provadores. E dali foi liberados os provadores naquele dia, né, o governo depois, no final da tarde, ela ligou dizendo que conseguiu e que eles iriam liberar. Então isso foi para o estado inteiro. Então isso foi uma conquista nossa aqui de Criciúma, né? E assim, a CDL também não tem muito essa bandeira de a gente ficar lá, foi a gente que fez. A gente está em vários movimentos que acontecem na cidade. A gente está por trás, né? E a gente tem a mega liquidação, que hoje é um evento, né? Que eu acho que iniciou aqui. Hoje eu acho que todas as cidades vizinhas trabalham algum tipo de liquidação nesse período. Por conta dessa iniciativa da CDL, que inclusive foi premiada algumas vezes. E tudo, então também eu acho que é um marco bem importante na história da CDL, né? Então se a gente fica aqui, a gente vai começar a lembrar de vários, assim, mas muita coisa tem o dedo da CDL, assim, né? Tem aquela ajuda, né? Aquele movimento que a gente participou. E às vezes são movimentos que começam pequenos, né? E depois vão tomando a proporção, né? E aí vem Sábado Mais, vem o próprio Natal, né? Que quando a CDL começou a movimentar o Natal, ela mesma decorava e fazia, e agora a gente tem aí a prefeitura, né, ancorando o processo, enfim. E eu acho que assim, Andressa, né, eu olhando bem como né, não estou nessa história há 60 anos, mas minha família é associada há muito tempo, eu acho que os maiores feitos também, né, esses são grandes feitos que a gente enxerga, mas é ali no dia a dia de eu como associada ter o apoio da CDL, eu ter ali aonde eu correr, onde eu me desenvolver, né, eu sempre enxerguei nesse processo a CDL como é lá que eu vou me desenvolver, é lá que vão ter ferramentas para me ajudar a profissionalizar e desenvolver. Eu acho que isso é um feito de todo dia, né, que nessas buscas que nós como entidade temos de facilitar, trazer novas soluções para o lojista, acabam sendo muito importantes, que muitas vezes a gente não enxerga como, é uma grande coisa, mas nesses 60 anos, né, conseguiu se desenvolver muitas soluções que nos ajudaram a profissionalizar como comerciante, isso é muito importante. Eu quero explorar um pouquinho agora a história de vocês, né? A Natália falou que ela não está na CDL há 60 anos, mas a família, né, vem e não é uma loja, vamos colocar ali, do eixo tradicional do comércio, né? É uma loja que está na Próspera, no bairro Próspera, Escarpã Calçados. Como é que nasce essa história, Natália? E foi importante vocês estarem envolvidos com a CDL, né, participarem da CDL para desenvolver, mesmo não estando ali, né, no centro da cidade, que foi a gente olha o comércio, parece que a gente está, né, e hoje está completamente descentralizado, né? Conta um pouquinho dessa história de vocês. Então, a loja nasceu no bairro Próspera, meus pais iniciaram, né? Então, há 27 anos atrás, eles enxergaram ali um bairro que não tinha, né, essa loja e começaram e ali construíram uma história muito bonita, né? De 27 anos lidando com o cliente. E eu, nesse processo, né, falando um pouquinho disso, eu era criança, tinha 2 anos. Então eu cresci ouvindo coisas, filho de comerciante, né, ouvindo. E sempre teve dentro de casa essa importância de meus pais valorizarem, estarem na entidade, né, serem presentes na entidade, quando eles foram convidados a estar mais próximo, né, e aceitaram esse desafio de estar na entidade, né, seja em diretoria, seja... Eu sempre ouvi isso, assim, do meu pai e da minha mãe, sabe? Vai porque é importante estar lá. Vai porque é importante estar lá. Por quê? Porque lá tu te desenvolve, tu conversa com pessoas, tu troca experiências. Então, nós estávamos no bairro, mas eu vim de uma base onde se dava valor né? Hoje a gente chama de network, né? Antigamente era ir conversar, trocar ideia, tirar... Mas, assim, esse processo, então, sempre foi muito valorizado dentro de casa, né? Dessa família de comerciante. Então, a CDL teve e sempre tem, né? Eu digo, um espacinho muito... A gente tem, né? Um espacinho do coração, assim. Porque nos desenvolve como, né? Porque lá no final de toda essa linha, nos desenvolve como comércio,
para trazer o melhor para os nossos clientes, para entender melhor, né? Principalmente hoje em dia que tudo é muito rápido. Então, estar ali a gente consegue acessar as informações mais. E ela virou uma referência, né? Na verdade, a Scarpam hoje é uma referência na Próspera, né? Eles foram para Santa Luzia, agora estão na Santa Luzia também, lá no D&D. Então, assim, isso acaba. Por que ela está lá, né? Por que foi? Ela acabou puxando para ela essa responsabilidade de eu vou assumir o bairro, eu vou puxar, e assim, é um trabalho que ela vai se melhorando, os vizinhos vão tendo que se melhorar, e os bairros vão ter. Por que a gente tem hoje bairros fortes? Porque teve algum visionário que começou, que acreditou no bairro, e foi se melhorando, e aí os vizinhos, né, opa, eu tenho que melhorar junto. Começa a vir outras pessoas de outros bairros, enfim, e aí a gente vê o que está hoje, as potências que estão os bairros, né? Os bairros são muito Exatamente. fortes, né? A gente sempre teve nessa base, foi muito legal essa colocação, porque também foi uma coisa que eu sempre ouvi, assim, que a gente tinha que honrar aquele lugar onde que a gente estava, porque tinha muito disso, de o bairro ser, vamos abrir uma portinha, uma coisa qualquer, sabe, um puxadinho, não ter aquele capricho, e em casa a gente sempre teve essa questão de honrar aquele lugar que a gente está, não é porque eu tô num bairro que eu não vou ter uma estrutura bacana, que eu não vou ter um atendimento bacana, uma loja bonita, né, então agora, a gente indo para Santa Luzia também com esse processo, assim, né? A gente nunca, como empresa, teve intenção de estar no centro, por exemplo. A gente sempre teve, porque a gente também enxergou em alguns, né? Tu pega grandes cidades, tu enxerga que o comércio foi para os bairros e que a vida foi para os bairros e para o centro. E hoje é uma luta, né? Do centro de Criciúma, de deixar a vida acontecer ali, porque os bairros, eles vão se fortalecendo. Então, a gente sempre teve essa máxima de honrar os lugares que a gente tá, assim, né? E bairro tem muito disso, honrar aquele. E daí, graças a Deus, os clientes nos honram também. Andréa, a Natália trouxe um ponto importante, né? De que a cidade, os bairros estão se fortalecendo e desenvolvendo os próprios regiões comerciais. Como é que a CDL tem atuado com relação a isso, com relação a essa descentralização do varejo? Então, a gente tem trabalhado forte, a gente tem reunido bastante lojistas do centro, porque, de uma certa forma, quando a gente já está num lugar que já tem um movimento, a gente meio que fica acomodado. Eu não preciso fazer força, porque aqui está tudo bem. E a gente viu que, assim, a gente tem hoje, não é só o bairro que concorre com a gente no centro, tem o e-commerce, tem um monte de gente, tem supermercado. Sim, a gente não concorre, antes fosse só com o bairro, né? Mas não, é com um monte de gente. Então, a gente tem que olhar para o nosso, né, o nosso umbiguinho e vamos dizer, o que a gente precisa fazer? O que o nosso consumidor precisa? Como é que eu vou atrair essas pessoas para cá? E assim, eu estou no centro, né, a minha família é da Dedal de Ouro, né, e aí então a gente está ali há muito tempo, há 52 anos desde que eu nasci, e aí a gente vem acompanhando esse movimento, e por que a praça não pode ser mais bonita? E aí a gente, enquanto CDL, está nessa luta, primeiro, fazer com que o lojista entenda que ele também precisa contribuir, ele faz parte desse movimento, em melhorando a sua loja, melhorando a sua frente, e melhorando, atraindo, criando uma experiência para o cliente diferente, para que ele goste de estar no centro. E a CDL, junto com o poder público, junto com todo um outro movimento, para que a gente consiga fomentar isso, que a gente consiga fazer esse, né? E eu acho que quem é um pouquinho mais velho, tem essa memória afetiva. Onde é que tu vai no sábado de manhã? Eu vou para a praça, né? E onde que é a praça? É a Praça Nereu Ramos. Né? Então, então a gente está tentando resgatar, e eu acho que o Natal esse ano, né, a gente teve a grata, né, o prefeito nos honrou realmente com um Natal especial, com Natal, e onde eles também, eu acho que o lojista abriu eu acho que vai ser um divisor de águas, Andressa, porque assim, o lojista viu como foi importante ter um atrativo para chamar pessoas, como foi para o poder público ver isso, porque ele recebeu muitos feedbacks positivos, pessoas que faziam tempo que não vinham para o centro, vieram porque sabiam que tinha o carrinho de choque, porque tinha a roda gigante, e aí assim, criou-se um movimento, o lojista ficou muito feliz, então assim, agora a régua subiu. A gente viu, a gente tem um trabalho com a Unesc, onde ela fez toda a revitalização da praça, plantou flores, a praça está linda, agora a gente vai ganhar um mobiliário também, então a gente vem trabalhando nisso, então assim, é tudo formiguinha, mas se a gente for olhar sei lá, 5 anos atrás, né, vamos botar assim, a gente estava com a praça realmente se esvaziando e a praça estava murchando, e a gente, enquanto CDL, começou nesse movimento, vamos tentar resgatar. Né? E aí, nisso, Andressa, é muito amplo, porque daí tem os prédios antigos, né? Aí a gente tem agora uma lei de retrofit, a gente está falando de coisas,
É movimento devagar? Mas está se pensando nisso. A gente não quer que o nosso centro aconteça o que em outras cidades aconteceu. Até porque a gente tem 1 metro quadrado imobiliário muito a 100 metros da Praça Nereu Ramos, que é muito valorizado. Essas pessoas, né, querem morar no centro, elas não podem, tem que ter segurança, tem que ter, né, tem que ser um shopping a céu aberto para ela, né? E eu acho que a gente está conseguindo muito devagarinho, assim, a gente consegue ver e consegue hoje receber o feedback do lojista que está enxergando isso, está dando valor, né? E ele se sente pertencente a isso, né? E como, só um adendo, né, como eu digo que eu fico só defendendo os bairros, né, mas na gestão da Andréa, né, desde a primeira, a gente passou a se sentir como bairro também mais assistido pela CDL. Porque a CDL sempre foi um movimento muito do centro, assim, né? Porque é fácil, é o que eu digo, quando tem, né, coisa lá na CDL, vai eu, né? Porque vai cheio de lojista do centro, que sobe ali, é fácil chegar, né? Mas a gente passou a desenvolver também nos bairros, então a ter núcleos dos bairros, a ter o apoio da CDL em todas as ações do bairro, isso é muito legal, a ter diretores dos bairros, né, mais ativos, ter esses núcleos mais vivos, e a CDL indo nos bairros ouvir as demandas dos lojistas. Então, para nós que estamos nos bairros longe do centro, foi muito importante, e é muito importante, porque a gente se sente assistido, se sente ouvido, né? Se sente também parte daquilo, né? Não acha só, porque é o que a gente pensa, só no centro, só no centro. Não, a gente passou a ser ouvido, e eu achei, assim, né? Eu acho isso um trabalho muito importante da entidade, e que eu acho que nos últimos anos deu muita força. E eu acho que tem um ponto também importante, né, Andressa, porque, assim, a cidade é um polo, né? Mas a cidade não é só Criciúma. A gente tem o núcleo, né? Tem o distrito das CDLs aqui da região, e a gente trabalha muito junto. O que vai, assim, a CDL é maior? Tá, mas assim, vem junto comigo, vamos apoiar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, assim, porque eu entendo que se a região cresce, né? A pessoa vem e vai jantar em Nova Veneza. Ótimo! Sabe, Nova Veneza tá... Mas a pessoa vai consumir em Criciúma, ela vai consumir na região. Então, eu acho que essa consciência a gente teve, e aí a gente foi para os bairros. Então, assim, na verdade, a gente, claro, tenta cuidar de cada movimento, mas como um todo, né? E aí eu acho que a gente só ganha. Eu quero agora explorar um pouquinho os negócios de vocês. Primeiro, a André, né? A Natália já falou um pouquinho da Scarpam, mas, André, você falou que a sua família, né, a Dedal de Ouro, que é uma loja que tem 52 anos, e aí, em determinado momento, quando a segunda geração assume, né, você fica com uma loja dentro do shopping, e o seu irmão com uma loja na praça, né, que a gente chama loja na rua, né, e depois você tomou a decisão de fechar essa loja, né, no shopping e ficar só com franquias da Lupo. Como é que foi esse processo de transferir, né, a sua experiência para trabalhar em franquia, tanto, né, qual é a diferença, né, em ter uma loja que é sua, multimarcas, e ir para uma franquia, né, e como foi essa decisão de, assim, vou fechar a loja, que é parte da história da minha família. Estou renegando a minha história, né, como eu escutei, né, para me dedicar à franquia. Então, Andressa, esse foi um processo bem difícil, né, porque a gente tem um sentimento, afinal de contas, eu não fechei, né, quando eu resolvi fechar a Dedal de Ouro mesmo, porque na época eu fiquei com uma franquia da Lupo e uma Dedal de Ouro, né, então eu mesclava ainda, mas quando eu decidi fechar realmente a Dedal de Ouro e ficar só com a franquia da Lupo, foi muito difícil, porque eu não fechei uma loja que estava falida, que estava dando prejuízo. Claro, ela tinha os seus problemas, normal de qualquer loja, mas ela não era uma operação que era ruim, né? Porque quando tu fecha uma operação que está ruim, é mais fácil. E além disso, tu estava renegando. Tem uma decisão racional, né? E além disso, tu estava renegando, né, de uma certa forma, o nome da família. Que claro que não. Tudo que eu aprendi com os meus pais, toda a história, o que eu sei é dali. E eu acho que assim, a franquia, né, ela, quando a gente abriu a primeira, ela começou a mexer numa chavezinha aqui dentro e dizer assim, opa, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que fazer. Então começou a né, porque a gente vem de uma família tradicional, e quais são os nossos concorrentes, ou o que a gente vê aqui na cidade. Ah, não, tem uma loja, abre outra, né? E aí quando tu começa a entrar nesse mundo de franquia,
a franquia é a primeira, agora tu tem que implantar isso na tua loja. Tá, mas por que isso? Por que esse indicador? Não, isso aqui não vai ter resultado. Não, tem prova por A mais B que aquilo vai fazer a diferença. E aí tu começa a mudar e tu começa a enxergar isso, começa a ver que existe um mundo lá fora de oportunidades, né? Isso, eu já estou há 17 anos com a franquia, então assim, né, eu estou falando de 17 anos atrás, hoje está muito fácil de tu falar isso, mas são tecnologias que a franquia consegue, por ter um grupo grande, consegue primeiro facilitando para a gente enquanto franqueado. E aí tu começa a conviver com pessoas desse, né? E sempre que, desde que a gente abriu a primeira, eu nunca esqueço, né? Quem fez a expansão com a gente, quando a gente abriu em Criciúma, e ele disse, vocês não podem ter uma loja, franquia tu não pode ter uma, tu tem que escalar isso, porque ela é uma operação que dá trabalho, e depois assim, se tu faz em uma, tu pode fazer em várias, porque é o mesmo, né, vamos dizer assim, a operação é muito parecida. Então, a gente sempre ficou com aquela, mas assim, eu era de uma geração de que eu tenho que abrir, eu tenho que fechar, porque meu pai me ensinou assim, porque a gente tem que estar na loja, porque a gente tem que olhar, sabe, tem que cuidar muito, ter aquele controle. E aí com a franquia, né, daí eu estava com as 2 lojas no shopping, e aí eu comecei a ver que a loja funcionava sem eu estar lá, e que as coisas às vezes não aconteciam do jeito que eu queria, mas estava indo. E aí tu começa a olhar para um outro, né, e aí quando surgiu a oportunidade de eu abrir agora a Usaflex, né, tu começa a conviver com outros franqueados do Brasil inteiro, tu começa a trocar informação, e aí tu vê o franqueado que da Lupo, aí ele tem 5 franquias da Lupo, ele tem mais 3 da Usaflex, ele tem mais 2, sei lá, sabe? E aí ele começa a pulverizar um pouco o investimento dele. E aí assim, né, Andressa, eu escutei isso de um franqueado e assim, tem coisas que tu escuta e tu diz, opa, é verdade. Porque eles dizem, não, porque a gente está colocando todas as nossas fichas em uma franquia. E se der algum problema nessa franquia, o teu negócio acaba. Então a gente às vezes tem que, tendo mais negócios, né? E aí a franquia te dá esse suporte, né? E assim, para ti ser um franqueado, as pessoas dizem, porque é fácil ter. Eu disse, não, gente, tu tem que primeiro girar uma chavezinha aqui dentro. Eu sou franqueado, eu tenho um parceiro e eu tenho que respeitar. Porque se eu não quiser respeitar as ordens, como manda, né? Aí eu tenho uma loja multimarcas e eu abro a porta e eu faço o que eu quiser. Né? E eu escutei esses dias de um franqueado, um lojista, ele disse assim, não, porque daí tu tem que fazer a vitrine que eles mandam, porque daí tu tem que fazer a promoção que eles querem. Aí eu digo, gente, mas é isso que eu quero. Né? Eu quero ter um parceiro, eu quero ter alguém que me ajude a pensar no negócio, de que não é eu que tenho que ficar pensando sempre. E aí, então, assim, aí com a Usaflex mesmo, esse mundo abriu muito mais, assim, para mim, Andressa, ficou muito mais claro do que eu quero, né, que hoje é ser uma multifranqueadas, né, eu custei também a ter essa visão, porque a gente fica com medo, será que eu vou conseguir? Será que eu vou, né, não indico, então todo mundo tem que ir para a franquia? Não. Né, eu acho que tu tem que ir com o que tu te identifica, uma franquia que realmente tenha a ver contigo e tu, né, enquanto pessoa, tem que entender que o mundo vai mudar, que tu é dono, mas tu tem que cumprir, tu tem que estar ali tem algumas coisas que não vai ser, é diferente de tu ter um comércio local. E aí tu tem que botar na balança, o que tu queres da tua vida hoje? Tu quer um pouco de um parceiro? E a pandemia também mostrou isso pra gente, né? A Lupo foi muito parceira nossa na pandemia. Na época eu estava presidente da CDL e a gente ficou muito desesperado, assim, né? A gente ficou 35 dias com as lojas fechadas do shopping. Então, imagina, foi um desespero. E aí a franquia pegou e disse assim, não, olha só, a gente tem o cenário A, B e C, né? Um bom, um médio e um horrível. Nós vamos trabalhar só com horrível. E aí eles prepararam a gente para esse cenário. Então eu disse, gente, é isso que eu quero. Eu quero que alguém me ajude, alguém que me consiga. São todas as franquias que fazem isso? Não. Eu acho que o mundo de franquias, ele mudou muito, ele está realmente entendendo que o franqueado também tem que ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? Porque uma vez a gente escutava muito, não, quem ganha é só o franqueador, a franquia não ganha. Não, hoje eles entenderam que não, porque sou eu que estou vendendo a tua marca, ele tem que me dar valor. Então, assim, Andressa, a gente podia ficar aqui conversando uma tarde inteira, né? Até porque a gente já fala pouco, né, Natália? Para a gente encerrar, então, eu quero só que a Natália conte um pouquinho da experiência digital da Scarpan,
que a Natália, ela é produtora de conteúdo, ela é muito dinâmica, né? Ela está sempre agitando o ambiente. E eu queria, Natália, que tu contasse um pouquinho sobre isso, assim, como tu trouxe a tua jovialidade, né? A tua habilidade em comunicar para a loja e ajudando a fazer negócios. Então, Andressa, essa história é bem bacana, né? Primeiro que tudo que eu falo as coisas sempre tem aquele fundo, né? Sempre ouvi em casa. Então, sempre, quando tudo era mato, meus pais a gente já tinha uma pessoa dentro da loja só no Facebook, fazendo foto do Facebook. Então, assim, sempre foi um valor que meus pais tiveram e que eu, né, mantive. Mas essa dinâmica veio muito, né, com a perda da minha mãe. Então, minha mãe faleceu em 2015, que era a cara da marca, né, imagina 20, 15 anos a Tânia ali. E daí, um momento, a gente se viu sem ela, que era a cara da marca, e daí eu digo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Será que a gente vai conseguir seguir? Né? 19 anos. Então, eu achei o Instagram e a rede social uma maneira de me colocar para as clientes e me inserir do meu jeito naquele local, que as pessoas começassem a me enxergar. E eu comecei nisso, trazendo essas brincadeiras, entendendo uma coisa que hoje, né, o cliente gosta de saber como as coisas funcionam, gostam de ver bastidores, gostam de estar, né, eu digo que eles gostam da nossa historinha juntos, e eu comecei com isso, e, né, na época, imagina, daí meu pai lá, carregando a barra de tudo, e eu ali tentando, né, também, e daí eu fazia brincadeirinha, e ele, de certo, me olhava e dizia, meu Deus, essa menina é doida, né, ele dizia, meu Deus, o que essa guria tá fazendo? Só que daí as clientes começaram a se divertir com o processo. Então, eu não só vendia produto, né? Eu fazia uma história com elas, eu criava, e daí elas começaram a chegar na loja. Então, foi muito esse caminho, tipo assim, elas chegavam no caixa pro meu pai, meu Deus, eu adoro essa menina, é muito bom te ver, tu traz essa... E eu sempre me propus, Andressa, a ser eu digo que a vida, ela tem muita coisa pesada todo dia, né? Então, eu digo, cara, que eu tenho que ser um pedacinho bom do dia delas, que elas abram aquilo ali e vejam, meu Deus, que bom essa energia, e isso é bom, e é isso. E nisso eu fui construindo uma relação e consegui inserir o meu, né, a Natália, nesse lugar que era muito importante, era muito ocupada de como é que é, né? A minha mãe é minha mãe, eu sou eu, e agora como é que a gente vai... E as clientes começaram a se envolver nesse processo e a criar, né, essa conexão, a gente começou a se conectar ali, e essa conexão virou, né, veio para a loja física. Então veio as clientes, né, querendo conversar, e daí veio pandemia, e daí veio live, né? E daí, assim, gente, a primeira vez, Andressa, que alguém me disse assim, não, daí faz live, eles ficam assim 2, 3 horas. O quê? Uma pessoa fica 3 horas na frente de um celular mostrando coisas. Isso é loucura. Isso era tipo em julho. Eu digo, isso é loucura que eu faço, não vou fazer isso aí. É loucura, gente. Como é que eu vou ficar 4 horas na frente de um celular? Vocês estão doidos? Chegou setembro, eu digo, tem que fazer uma live, vou lá. Me organizei com a minha gerente, vamos lá. Mas assim, gente, não dá, né? 4 horas, capaz. Entrei às 7, saí às 10, papeando. E foi, daí a gente criou uma cultura. E essas lives criavam mais conexão ainda com as clientes, porque eu acho que esse é o nosso diferencial, criar conexão. Então, eu saber quem é a Andressa, eu saber quem é a Andréia, eu saber que a Andréia tem 2 filhos, saber que a Andressa tem 2 filhos, saber quem são. Então, tipo assim, as lives hoje, elas me fazem com que a minha conexão com as minhas clientes não se percam, porque nem sempre a gente consegue estar 100% do tempo ali, sabe? Então, foi assim, que, né, tentando me encontrar, que eu me encontrei realmente. Muito bom. Obrigada, Natália, pela participação. Obrigada, Andréia. Uma honra entrevistar as duas. E aí, a Natália contando que eu me dei conta que a Andréia também agora tem negócio de calçados, né? Semana passada alguém disse só a Andressa para trazer concorrentes para mesmo. Não, mas a gente troca figurinha e tá tudo certo. Desde o início, Desde o início, né? Fui lá perguntar, né, o que tu achava, né? Antes de abrir ainda. Que muito bom. Obrigada pela participação das duas e obrigada também. Bora fazer história juntos. Daqui a pouco, o último bloco do programa que fala sobre varejo. Bora fazer história juntos? No terceiro e último bloco do programa de hoje, que a gente está falando sobre varejo, nós vamos para 2 ambientes diferentes.
supermercados e também uma plataforma que auxilia negócios de varejo. Estão comigo aqui neste bloco o CEO da Tô Pedindo, Luiz Felipe Fabres, e a CEO do Supermoniari, Monique Pizzetti. Sejam bem-vindos. Monique, quero começar contigo, né? Falando um pouquinho sobre o Supermoniari, que é um mercado que se posiciona como um mercado de bairro, né? Um mercado de vizinhança. O que isso significa na prática, no negócio e na experiência do consumidor? Seja bem-vinda. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e juntamente contigo para trocar essa experiência. O Moniari é um supermercado que atende a vizinhança, né? Um supermercado de bairro, já agora em março completa 36 anos. Somos 10 lojas espalhadas aqui no sul de Santa Catarina. E falar de bairro é entender a comunidade, é trazer essa aproximação com a comunidade, participar da vida dela, desenvolver pessoas e também trabalhar muito, que é o olhar do Moniari, trabalhar gerações, né? Desde o cliente vizinho que vai nos visitar a loja, até seus filhos, netos. Então, o supermercado Moniari entende todas as gerações. E aí, Andressa, a gente traz tantas ações para se conectar, porque a gente entende que uma vizinhança que prospera, né, é uma vizinhança que está todo momento também gerando negócio, né? Então, agora recente, nesse último fim de semana, a gente tem uma unidade que a gente fez uma feira de artesanatos, olha só. A gente trouxe a comunidade para participar, para trazer o que ela tem a oferecer para o bairro. Então, esses são os conceitos que o Moniari faz, não é somente ser um supermercado e entregar serviços e produtos, é se integrar na comunidade. Considerando que vocês estão em várias comunidades, né? São quantas lojas hoje? 10 Vocês lojas. acabaram de inaugurar lojas, né? Inauguramos em Araranguá fazem 50 dias. São 10 lojas hoje. São 10 lojas hoje, são 10 comunidades, não são 10 municípios, né? São 10 comunidades porque vocês estão dentro de um bairro, né? De uma comunidade dessa cidade. Como que vocês fazem para conhecer essa comunidade? Porque se de uma cidade para outra, né? O comportamento das pessoas já é diferente, a cultura já é diferente, eu imagino de um bairro para outro, né? Deve ter ali as suas lideranças, deve ter as suas rotinas, as suas ruas, né? Os seus trabalhos especiais. Como que vocês fazem para entender essa comunidade e até provocar essa conexão com a comunidade? Esse é uma das maiores paixões, e particularmente a minha, no negócio do Moniari. Eu vou dar um exemplo muito interessante, que nós temos 2 unidades que de carro dá 7 minutos uma da outra. E são duas lojas totalmente diferentes, clientes diferentes, o entorno da comunidade é diferente. Então, acho que isso realmente é um desafio, mas é o que encanta o Moniari. Como a gente faz? Primeiro, antes da gente abrir uma unidade, a gente faz muita pesquisa, né? A gente tem um departamento de inteligência hoje que analisa tudo o que acontece dentro da comunidade, o perfil, o público, né? Então a gente faz essa curadoria muito impecável da gente entender, porque para a gente servir a comunidade, a gente precisa falar a mesma língua, né? E aí, como você falou, em questões muito pequenas a distância muda muito, então a gente faz um estudo muito grande. Depois, Andressa, a gente faz o uso da tecnologia, isso é um dos pilares do Moniari, a tecnologia está envolvida em todos os processos. Então a gente começa a engajar a comunidade antes mesmo do Moniari chegar. E aí a gente utiliza das mais variadas plataformas, sejam comunidades através de WhatsApp, sejam mídias digitais, seja distribuir um pãozinho de casa em casa para criar essa conexão. Então a gente entende que a gente precisa se conectar com o cliente do jeito que ele quer ser conectado. E aí a gente tem um departamento gigante de inteligência e marketing, que aí a gente começa a estudar o cliente. E uma das coisas que o Moniari leva muito a sério é o CRM, né? Que é o Customer Relationship, que a gente mapeia os interesses do consumidor. Para a gente é muito importante cada cliente. Então, vou dar um exemplo. A gente tem lojas que, por exemplo, culturalmente, é uma tradição muito grande do Rio Grande do Sul. Então, a gente teve que aprender a falar com esse cliente, a trabalhar cortes de carnes que esse cliente quer e as tradições que para eles são importantes. Então, só um exemplo, para essa loja a gente faz festas gaúchas, a gente se envolve na comunidade, a gente começou a participar de vários eventos que para outros não fazem sentido. Mas então, de novo, para o supermercado Moniari, essa é a grande paixão, mas a gente usa a tecnologia a todo momento para nos ajudar a entender o que ele quer. E quais são as informações assim base, né, que vocês para definir a abertura de uma loja nova, né? Quando vocês escolhem ir para o bairro, né?
e para 2 bairros tão próximos, 7 minutos de carro de um para outro, né, uma loja para outra, o que vocês percebem que ajuda a decidir, né, além do número de... Seria óbvio, não, aqui tem bastante pessoas, então vamos abrir um supermercado, não tem outro concorrente, né? Mas tem algo mais que vocês observam que ajuda a decidir essa abertura? Sim, isso é uma pergunta muito interessante. A gente mapeia sempre, o Moniário ele sempre está num raio, né? Então a gente entende essa população, se ela faz as suas atividades nesse bairro, se ela comuta para outros para trabalhar e só volta como retorno, isso é uma das grandes decisões para a gente. Como é que ela vê o bairro? O bairro tem tudo que ela precisa, muitas vezes o Moniário tem que entrar com um plano de desenvolvimento também no bairro, ou ela usa o bairro apenas para dormir e utiliza os outros para poder fazer seu trabalho, suas refeições, escola. Então isso para a gente é um fator muito importante. Como que ele vê o bairro, né? O bairro faz parte da sua história ou não? Pode acontecer. Se não fizer, para a gente não é interessante. Se ele utiliza o bairro como um meio somente para dormir, não faz sentido o Moniário estar ali. Então a gente avalia isso um dado muito importante. Depois, o grau de escolaridade, que a gente precisa entender como falar com ele, qual plataforma utilizar dependendo da escolaridade, usa mais tecnologia ou não, né? Como funcionam as classes, né? Que a gente, o Moniário hoje ele é apaixonado pela classe C e B, isso é muito importante, varejo vivo, varejo colorido, né? E a família toda que ele serve. Então, quantas pessoas tem por casa? São pessoas sozinhas, são pessoas com famílias, pessoas idosas. Tudo isso é muito importante para a gente entender como é que o Moniário vai se desenvolver. Né? Então, esse entendimento do bairro é mais que essencial para a gente. Né? Ele é fundamental para o nosso negócio também fazer acontecer. É participar da comunidade, e a comunidade tem que estar ativa. Então, a gente hoje serve até como uma ponte de desenvolvimento. Né? Inclusive, nessa unidade que eu falei agora, a gente acabou de prospectar a inauguração de um parque municipal. Né? Era tudo que a população queria. Então, vamos juntos fazer com que o bairro desenvolva e o Moniário também. Monique, falasse bastante do uso da tecnologia para a tomada de decisões, né, para que vocês consigam fazer o negócio mesmo evoluir. Mas ali na ponta, com o consumidor, com o cliente do Moniário, como que a tecnologia está presente? É um grande desafio, né? Até porque a gente trafega por muitas idades, muitas classes, e a gente precisa utilizar a inteligência para chegar lá no olhar do cliente. Né? Então, de verdade, hoje, a gente tem tantos modelos de comunicação que assim, é interessantíssimo de entender. Onde a maioria, muitas vezes, vai funcionar por um grupo de WhatsApp, e outras pessoas eu vou ter que de casa em casa ir lá e levar um encartezinho físico, lá levar um panfletinho, vou ter que ir lá falar com ele. Algumas poucas unidades eu ainda tenho que passar com carro de som e ir lá conversando. Então, isso que você falou é muito importante. A tecnologia, ela tem que ser base para que você possa usá-la de uma maneira correta. Mas não quer dizer que você tem que informatizar tudo que vê. Isso é muito, né, é uma linha tênue que você tem que ver. Então, o que a tecnologia oferece hoje, principalmente eu como segunda geração? Ela faz a gente tomar decisões mais assertivas. Mas entender o cliente que a gente utiliza lá no Moniário Shopper precisa ser do jeitinho dele. E muitas vezes eu tenho que diversificar de 1 a 5 canais de comunicação. Né? Porque não é como a gente quer vender, é como ele quer receber a informação, como um rádio, uma TV. Então, é um ecossistema bem grande, 360, toda semana a gente utiliza como que a gente conversa, e muitas vezes a gente tem que utilizar mais de um canal, 2, 3 canais, para poder sim falar com o cliente. Uma das coisas, Andressa, que é muito importante, que é um diferencial também do Moniário, a gente tem um saque muito ativo. O cliente Moniário, ele conversa muito, muito, muito. E acredito que vem tudo da construção que a gente está. Mas hoje a gente teve que investir grande de qualquer plataforma ser integrada, porque o cliente quer conversar. E o saque ele cai justamente para mim, porque o cliente em primeiro lugar. Então a gente teve que criar essa tecnologia toda para entender que ele conversa, ele quer solução, ele quer falar sobre a marca, ele quer conversar sobre o produto. Então eu acredito que é muito cultural. Mas tu vê, é utilizar de novo, né? Uma comunicação, e a tecnologia transforma, daí ela faz a ponta ao contrário para a gente entender o cliente. Mas a gente falou em tecnologia, eu lembrei que vocês foram uma das lojas, as primeiras lojas a usar, por exemplo, aqui em Criciúma, self-checkout, né?
não tinha self-checkout, tinha uma loja que eu lembro que tinha, que era bem próxima da de vocês, que tinha self-checkout, mas mesmo as grandes redes ainda não tinham apostado nesse modelo de autoatendimento, né, em que o consumidor vai lá e passa a sua compra no caixa sozinho, né? Conta pra gente um pouquinho, Monique, dessa experiência, né? Você falou que vocês atendem um cliente do bairro, que é vizinho, que é classe C e D, que vocês têm uma proximidade, e aí vocês vêm com uma tecnologia que ele mesmo pode se atender, mas é uma tecnologia que às vezes as pessoas não estão acostumadas. Como foi implantar o self-checkout? Bem, bem legal isso. Quando eu trouxe que a gente iria apostar no self-checkout, ainda era muito recente para Santa Catarina até, né? Cidades como Florianópolis e outras já tinham. E aí eu pensei de novo, como é que o cliente vai enxergar isso? Claro que a primeiro momento, né, seria uma curiosidade, mas interessante o que a gente fez. Nós fomos para São Paulo e a gente visitou mais de 10 supermercados e a gente começou a entender tudo que dava errado. O que não gostava? Qual que era o problema de não usar? O que fazia as pessoas não gostar? Porque lá em outras cidades já estava quase maduro já. E aí a gente fez uma curadoria muito grande, eu montei um time que ficasse assim, vamos resolver as coisas para o cliente, não vamos empurrar para o cliente. E a gente focou em tudo que dava errado nos outros, a gente fazia diferente. Então, de novo, a gente botou o cliente no centro. E ainda hoje escutou, olha, o self-checkout de vocês não trava, é rápido, é fácil, é visual. Então, assim, são coisas simples, gente, mas a gente, de novo, precisa entender o que o cliente quer. Não é empurrar a tecnologia, usá-la através do que o cliente quer usar. Então, a gente tem uma aceitação tão grande. Tem uma unidade hoje que ela tem 3 mil habitantes. E é a loja que mais usa self-checkout. Para ver como é contraditório. Mas por quê? Porque a gente conseguiu fazer lá, as telas são maiores, a gente fez mais colorido. O cliente adorou usar self-checkout. Se a gente fosse pelo tradicional, a gente nem colocaria nessa unidade, né? 3 mil pessoas, né? Então a gente precisa, de novo, entender o que a gente quer e focar na solução, vamos resolver. Monique, obrigada. Nós vamos conversar agora com o Luiz Felipe, que é, né, da área de tecnologia, né? Então a conversa vai continuar aqui na tecnologia. Luiz Felipe, Tô Pedindo, começa explicando o que é o Tô Pedindo, como que é essa plataforma que nasceu aqui em Criciúma. Legal. Primeiro agradecer o convite, né, Andressa? Boa tarde a todos. Então, o Tô Pedindo, ele é um marketplace, né? Ele iniciou em 2013, então faz 12 para 13 anos agora. E ele iniciou igual o mesmo modelo do iFood, onde as pessoas entravam nesse marketplace, faziam um pedido e recebiam em casa. Só que a partir de 2021 a gente viu que esse mercado ele estava em movimento, estava mudando, e a gente decidiu focar mais na questão de criação de sites e aplicativos para os restaurantes, onde a gente iria ficar mais próximo desse cliente, né? Então hoje a gente tem a parte de restaurantes e bares, que a gente cria sistemas tanto da parte interna como da parte externa. Então PDV, sistema de caixa, garçom, a parte dos relatórios e tudo mais, e a parte de delivery também, que a gente cria sites e aplicativos para esses restaurantes. Então, ao invés de a pessoa pedir no marketplace, que tem vários no mercado aqui em Criciúma, região, ele vai pedir direto no próprio site desse restaurante. E também a gente acabou adquirindo uma empresa lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, chamada Polvo Tickets, e a gente transformou essa empresa em Tô Pedindo Ingresso, onde a gente também atende a parte de eventos. Hoje a gente consegue atender a grande maioria dos eventos aqui da região, e também a gente tem aquelas máquinas que atendem a parte de bar dos eventos, onde a pessoa vai lá, passa o cartão ou faz o pagamento no Pix ou em dinheiro, sai um ticket, chega lá no bar, entrega esse ticket no bar, retira a bebida. Então hoje eu estou pedindo atua nessas duas grandes áreas. Vamos concentrar primeiro na área de gastronomia ali dos restaurantes. Como é que vocês... Isso foi uma demanda dos lojistas, né, dos restaurantes e bares, ou vocês que entenderam que era melhor ele ter o local próprio e não ir para o marketplace? Ou eles também mantêm lá no marketplace, mas tem o local próprio? Como é que é essa dinâmica do varejo? Tem essas duas situações, porque o marketplace normalmente ele cobra uma comissão alta, né? Só que o marketplace ele acaba trazendo esse cliente para fazer o pedido dentro do restaurante. Só que quando o restaurante tem um canal próprio de venda, ele pode divulgar à vontade que ele não vai ter comissão. Então ele paga um valor fixo para nós, de assinatura mensal, e se ele vender R$1 ou R$1 milhão por mês, é o mesmo valor.
A gente acaba não cobrando nenhuma comissão, uma assinatura mensal fixa. Então, às vezes, o que acontece? Eles acabam entrando no marketplace para angariar clientes e depois jogam esses clientes para o site próprio deles, onde eles vão focar realmente em divulgar para que quanto mais tiver vendas, vai ser melhor para eles, né? E essa plataforma eles vão usar para fazer o pedido, processar o pedido, chegar na cozinha, pagamento, tudo isso é o desenvolvimento sistema, de né? vocês. Exato. É desenvolvimento de vocês. Isso. É o sistema de white label. Isso, exatamente. White label, porque a gente consegue... Vou dar um exemplo aqui de alguns clientes de Criciúma. A gente atende o Itachi Sushi. Então, é itachisushicriciúma.com.br, onde a Andressa pode entrar lá e fazer o pedido. Outro cliente que a gente atende é a Casa Lute. Então, Forneria Casa Lute, a Monique pode entrar lá dentro do site ou do aplicativo da Forneria Casa Lute, fazer o pedido e receber em casa. Então, todo esse processo de pedir, cadastro, de gerar um pedido, de imprimir no balcão ou imprimir na cozinha, tudo isso a gente consegue atender. Com a mesma base de sistema, só muda o domínio e a cara. Então, o Itachi Sushi vai ser a cor tal, a Forneria Casa Lute é outra cor, mas em tese é o mesmo processo de pedido. Então, E hoje vocês estão com quantos restaurantes e bares sendo atendidos? aqui na região, por volta de 100 restaurantes, a gente acaba atendendo. E o atendimento de vocês é focado na região? Como é que tá Isso, a gente tem um pouquinho como que de controvérsia, porque a gente acredita que centro de casa tem que fazer milagre. Então a gente acabou focando primeiro na região, para depois expandir para fora. E como é que foi juntar essas duas experiências de ter o atendimento ao setor de gastronomia, né? E entrar também no setor de eventos, que eles podem estar juntos, mas eles podem estar bem separados, né? E são dinâmicas diferentes. Como é atender esses dois segmentos? São dois tipos de clientes totalmente diferentes. A gente entrou nesse segmento porque eu também já tive experiência lá atrás, eu tive outra startup de venda de ingressos e tal, mas por uma oportunidade, até inclusive um dos entrevistados aqui foi o Mário, ele é sócio da festa do Inomari, que é a maior festa do verão, e a gente atende eles já faz um bom tempo. O que a gente fez? A gente pegou o nosso marketplace, que é onde a gente vende alimento, a gente entendeu que o alimento é um produto e o ingresso é um produto também. Então a gente colocou o do Inomari para vender onde vendia alimentos, até eles ficaram meio assim, será que vai dar certo? Não vai? Moral da história, a gente vendeu, processou praticamente R$250 mil em 3 minutos, então foi um sucesso de vendas, rodou muito bem. Até que a gente chamou a atenção dessa empresa, Povo Tickets, lá de Santa Maria, eles falaram, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo tudo errado. Mas olha só, a gente tem uma plataforma aqui pronta, a gente está disponível para conversar. A gente acabou fazendo a aquisição deles. Então a gente foi para esse lado da parte dos ingressos. Então, onde é um mundo totalmente, realmente, assim, eu concordo que é dois clientes 100% diferentes, assim, mas tem clientes que têm bares ou um restaurante, mas que fazem eventos também, né? A Monique falou bastante em colocar o cliente no centro, né? E vocês, tendo o cliente varejo de gastronomia, né? O que vocês observam quando vocês colocam o cliente no centro? O que vocês observam de dinâmica, de funcionamento, né, desses negócios? Tem muita diferença? Por exemplo, o porte vai fazer muita diferença ou a base da experiência é muito parecida? Sim, tu diz em relação aos segmentos ou na parte do Na parte da gastronomia. Tá, sim. Na parte da gastronomia. É que hoje a gente consegue atender qualquer tipo de restaurante, né? Tanto o restaurante que só atende no local, o restaurante que faz delivery, o restaurante que atende no local, faz delivery, tem retirada. Então, assim, o nosso sistema ele foi projetado para atender qualquer tipo de demanda dentro dessa área. Então, tem restaurantes aí que vendem, por exemplo, R$50 mil por mês. A gente tem restaurantes que vendem R$500 mil por mês. Mas, independente do faturamento, a gente tem uma equipe de suporte que vai dar esse suporte necessário para eles. Então, a gente acaba tratando o cliente, claro, que tem faturamento maiores e menores, mas tudo da mesma forma, né? Que a gente acredita que tem que escalar o negócio. Então, se a gente tem um negócio que tem 100 restaurantes, a gente pode ter 200, 500, 100, 1000, e a gente tem que manter sempre nessa qualidade de excelência de atendimento. Né? Luiz Felipe, vocês estão há quase 13 anos, né, com o Tô Pedindo. Dá para dizer que mudou muito o varejo de gastronomia e até a mentalidade, né, digital de quem opera negócios de gastronomia? O Tô Pedindo ele existe desde 2013, só porque os sócios atuais entraram em 2020. Então a gente pegou algumas fases aí que foram diferentes. A gente acabou pegando a pandemia em 2020 mudou totalmente o mercado, ela acelerou muito a parte realmente de pessoas irem para a internet, né, de terem a parte dos seus deliveries. O que a gente percebeu nesse segmento específico? Quem tinha delivery se deu bem, porque
acabou intensificando muito essa parte de entregar em casa, retirada e tudo mais. Quem teve que se adaptar na hora sofreu muito na adaptação, porque não tinha motoboys, não tinha estrutura. E agora, quem só atendia na casa, tipo assim, foi muito complicado, porque eles tiveram que parar toda a parte operacional da casa e mudar do negócio de dia para o outro para atender delivery. Então, assim, hoje o que a gente percebe? O consumidor é sempre o mesmo, mas ele quer muito mais facilidade, né? Então, quanto mais for fácil o teu sistema, mais tu vai conseguir conquistar, tanto a parte de bares e restaurantes, como os clientes que compram nesses bares e restaurantes, né? Tem que ser fácil para os dois. Felipe, muito obrigada pela tua participação hoje. Monique, muito obrigada pela participação de vocês. Não foi combinado, mas colocamos o papo sobre tecnologia dentro do mesmo bloco, né? Muito obrigada, e obrigada a você também que nos acompanhou no episódio de hoje, em que a gente falou sobre varejo. Bora fazer história juntos. Semana que vem tem mais um episódio. Eu espero por você.